material de apoio específico para a formação do 13º ATPC dos anos iniciais. Equipes iniciais, ATPC KDE Guarulhos Norte. Conhecendo a pauta e os objetivos. Pauta. Objetivos. Retomar os ATPs anteriores, estratégia de leitura e fluência leitora. A leitura dramática, que é uma leitura teatral, direcionada ao público. Vivenciando essa leitura dramática, material do Aprender Sempre, que apresenta práticas da leitura e referências. Objetivos. Sistematizar conteúdos leitores, discutido nas formações sobre fluência leitora e orientações do programa Aprender Junto. Apresentar algumas práticas de leitura que ajudem os estudantes em sua fluência leitora, com base nos princípios de formação do sujeito leitor e intérprete. Essa apresentação de fluência leitora, alguns incentivos aos seus alunos a ter objetivo de leitura e que seus alunos utilizem conhecimentos prévios, pergunte, interprete junto com eles, para que eles possam ter essa fluência leitora com mais facilidade. Promover a compreensão das competências e a prática de leitura. Essas práticas de leitura, trabalho colaborativos, construa perguntas e também a compreensão da leitura, por meio de formação e ferramentas digitais. Prática de leituras. A leitura e a formação de leitores. Qual é a chave que se espera? Nas últimas décadas, a demanda da leitura e pelo domínio da linguagem escrita em nossa sociedade é cada vez maior. Basta ler as páginas dos classificados em qualquer jornal para que nós deparamos com as exigências colocadas para os profissionais que estão à procura de emprego. É exigido aos candidatos mais diversas funções que demonstram o domínio da língua portuguesa, ou seja, bom ouvinte, que tenha boa comunicação verbal e escrita, português fluente e boa redação, facilidade de comunicação e um bom texto. A leitura é requerida para que possa ter acesso a informações vinculadas das mais diversas maneiras, na internet, na televisão, em outdoors, espalhados pela cidade, em cartazes que frequentam sistematicamente os muros das ruas, nas mais diversas placas, folders, impressos de propaganda, distribuído insistentemente aos transeuntes e até mesmo em receitas médicas e bulas de remédio. Vamos falar um pouquinho sobre a Kátia Black. Ela é graduada em Pedagogia, Supervisão Escolar pela Universidade de Guarulhos, mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade de São Paulo. Ela também faz parte da equipe de Thelma Weiss. Conforme estávamos ouvindo a colega falando, vivemos num mundo letrado. Vivemos num mundo onde vemos letrinhas a todo momento. Vemos letras nas redes sociais, vemos letras nos postes, nas placas de carros. A todo momento nós temos contato com o mundo escrito. Assim é o nosso estudante, assim é o nosso aluno. Hoje em dia é muito raro um aluno, independente da idade dele, não ter um acesso a um celular ou a um computador. Mesmo que seja na escola, ele tem esse acesso. Então, pensando nisso, vamos dar uma olhadinha nesse slide. Leia se for possível. Vejam se vocês conseguem ler este texto que está em destaque. É difícil, né? Saber ler convencionalmente uma determinada língua não garante que a gente consiga interpretar o que está escrito ali. Nós tentamos buscar, algum entendimento dentro deste texto. E as crianças menos experientes na leitura, é dessa maneira que elas enxergam, Essa dificuldade que nós adultos estamos encontrando para ler esse texto em destaque é o que o aluno pequenininho, que ainda não domina o mundo letrado, o mundo escrito, ele tem essa dificuldade. Ele tenta ler, mas ele às vezes não interpreta, não entende o que ele lê. Reconhecer a língua, os suportes e os gêneros para fazer inferências. Leitura. A leitura ela é uma prática social.
né? Nós, como eu disse inicialmente, nós vivemos num mundo letrado. Se observarmos ao nosso redor, vocês veem que a leitura ela acontece em diferentes espaços, conteúdos diferentes, textos que circulam, com finalidades diferentes, com procedimentos mais comuns e gêneros de mais variados textos. Os mais variados textos nós encontramos aí, né, dentro desse mundo letrado. Lembrando que a leitura ela é uma prática social, porque nós precisamos ler, interpretar e seguir a nossa leitura, nosso entendimento, a nossa compreensão. Porque as crianças, elas também vivem essa prática social. É o ler para quê? Para que eu leio? E por que eu leio? Temos que ter sempre isso em mente. Às vezes pedimos para a criança ler, né, um determinado texto e nós temos dificuldade, às vezes, de mostrar para aquele menino, para aquela menina, o porquê ele vai ler, o porquê ele vai participar de uma determinada roda de conversa, uma roda literária, uma sondagem. Então, se ler é uma prática social, eu leio para quê? Nós temos que ter isso em mente. E sempre explicar para o nosso aluno o porquê de estarmos lendo e o porquê é importante estarmos dentro desse mundo. A leitura ela é um processo individual e dialógico. A gente lê, né, para nós mesmos, com uma única intenção, ou nós lemos de uma maneira interpessoal, ou nós lemos para um grupo. Então, ela é individual e é interpessoal. Eu posso ler para o meu prazer, posso ler para matar a minha curiosidade, faço uma busca na internet, ou eu posso ler de uma maneira mais interpessoal. Maneira que não se encontra só no sentido de um texto, né? Só ler por ler. Ao contrário, eles têm sentidos. Ler não é ler por ler. As palavras possuem sentidos, então devemos ler e compreender o que lemos. A leitura deve fazer sentido, assim como deve fazer sentido também para o nosso aluno. Estratégias de leitura. Nós não podemos falar de práticas de leitura sem antes retomar as estratégias de leitura, né? Porque a estratégia de leitura, ela requer um conhecimento prévio, precisa ativar no leitor a curiosidade, o entendimento, saber o que o leitor sabe sobre aquilo, sobre aquele assunto que vai ser envolvido aí na leitura, o gênero que será utilizado, o suporte em que foi publicado. Às vezes nós estamos lendo num jornal, numa revista, num livro, num panfleto. Quem escreveu esse texto? A época em que foi publicado, as condições de produção do texto a ser lido, garantindo sempre uma fluência melhor para o estudante. Então, as estratégias de leitura, elas são muito importantes. Ainda podemos citar, né, dentro das estratégias de leitura, fazer antecipação de informações. Às vezes nós temos um texto muito longo, mas ele tem uma pequena ilustração. E o estudante, ele faz essa leitura da ilustração antes de ler o texto. Então, isso é uma antecipação de informação. E isso é de extrema importância para que sejamos um leitor fluente, porque nós antecipamos aquilo que nós vamos ler com detalhes dentro de um texto. Fazer as inferências, né? Paramos, refletimos, vamos procurar sentidos das palavras, localizamos informações no texto, fazemos a conferência. Fazer a conferência é extremamente importante nesse mundo em que nós vivemos, mundo da fake news, porque nós podemos validar as informações desse texto ou não. Sintetizar as informações,
É quando nós vamos lá, pegamos pequenos fragmentos do texto para passar para um aluno ou para passar para uma outra pessoa, né? Então, nós sintetizamos as informações desse texto. Estabelecemos relações entre os diferentes segmentos do texto e estabelecemos também relações entre o que o texto nos diz e o que os outros textos já nos disseram. Eu gostaria de salientar para vocês esses 2 últimos itens: estabelecimento de relações entre diferentes segmentos do texto e entre textos diferentes. O que acontece? No SARESP, nós já temos uma questão voltada para isso lá no 5º ano, né? No SARESP do 5º ano já tem uma questão, eu não lembro agora o número da questão, mas onde o aluno ele faz essa relação. Eles colocam 2 textos e o aluno tem que fazer essa relação entre um e o outro. Então, ele sobrepõe um texto e o outro e o aluno tem que tirar a sua conclusão. Então, essa estratégia ela é extremamente importante no 5º ano. Não que não deva ser trabalhada em outros anos. Sim, deve. Mas ela é de primordial importância no 5º ano. Porque o aluno já é mais fluente na sua leitura, já tem o seu entendimento e ele consegue já fazer essa relação entre textos. E é uma questão que já é cobrada aí no SARESP. Lembrando que mesmo que o aluno faça essas relações, mesmo que ele faça sintetização de informações, conferência, localização, mesmo que trabalhamos todas essas estratégias de leitura, é muito importante porque nós lemos sempre com algum objetivo. Nós sempre lemos com alguma finalidade. E o que eu gostaria de ressaltar para vocês, que essas estratégias de leitura, elas são de extrema importância para quando o aluno faz um resumo. Então, é a partir dessas estratégias que nós conseguimos mostrar aos nossos alunos a importância de um resumo, né? Às vezes nós temos dificuldade aí com os nossos alunos para explicar como se fazer um resumo. E essas estratégias ajudam nesse segmento aí de leitura, tá bom? Nós temos agora alguns exemplos de práticas de leitura. A leitura programada. Ela é direcionada para aumentar a fluência leitora, a proficiência leitora dos nossos alunos, no que se refere à extensão dos textos, né? Que o professor já trabalhou em sala de aula, sobre os textos que já foram lidos, os mais simples e os mais complexos. É nessa leitura programada que o professor faz, né, com que o aluno leia individualmente, sozinho, autonomamente, e depois ele comenta com a classe. Então, a leitura programada é aquela que nós, às vezes, chamamos de leitura silenciosa, a leitura que o aluno faz sozinho. É ela que mostra essa eficiência leitora que o aluno tem. Se o aluno ainda não está alfabético, ele vai ter muita dificuldade para participar desse tipo de leitura. Porém, o olhar do professor é muito importante para que realize essa leitura programada. Se ele tem um aluno que não está alfabético na sala, ou alguns alunos, é importante que ele trabalhe com esses alunos que ainda não atingiram o nível aí de proficiência leitora individual autônoma de uma outra maneira. A leitura colaborativa é aquela que o professor e o estudante eles realizam juntos, em conjunto, né? Ele lê, ele para, ele explica, ele volta para a leitura. Isso é um procedimento de um leitor proficiente, porque ele consegue prestar atenção no professor, ele consegue acompanhar essa leitura junto com o professor,
fazendo o seu acompanhamento, né? Como vemos aí, nós temos um exemplo dessa leitura colaborativa aí ao lado. É um material que consta no currículo em ação, tá bom? Então, temos essa leitura colaborativa dentro dos nossos materiais aí do currículo do Estado de São Paulo. É onde o professor, ele lê, pede para um aluno ler, pede para outro aluno ler, e assim ele vai seguindo nas suas explicações. A leitura em voz alta, ela é muito significativa, principalmente aonde nas salas, né, que nós temos alunos que não estão alfabéticos. O professor é o modelo de leitor. O professor é o leitor proficiente. É aquela postura que o aluno tem de leitor. Ele olha o professor e vê o professor como modelo. Outra importância da leitura em voz alta é sempre ler um texto com vocabulário rico. É sempre importante o professor fazer a leitura prévia, né, dessa leitura que ele vai realizar aos alunos. Nós recomendamos que ela seja feita sempre no início da aula. Quando o professor, antes mesmo do aluno tirar o material, antes mesmo do aluno começar as suas atividades, o professor realiza essa leitura no início da aula, ele lê com proficiência. O professor precisa treinar antes, porque não é nada legal o professor escolher o livro na hora, começar a ler e gaguejar. Aí o aluno vai ter um modelo, né, de leitor que não está de acordo. Então é importante o professor se preparar antes, mostrar como se faz essa leitura, corrida, sem gaguejar. Então, professor, você é o modelo desse aluno, você é o modelo de leitor desse aluno. Então, é importante que você escolha um livro que seja adequado à sua sala, que vai instigar a curiosidade da sua sala, que vai ter vocabulário rico. Quanto mais palavras difíceis, quanto mais palavras novas esse livro apresentar, melhor vai ser para o nosso aluno. E quando ele for produzir um texto, né, na produção de texto, ele vai conseguir utilizar palavras mais complexas, mais difíceis. A leitura autônoma é outra prática de leitura que nós vamos apresentar para vocês, que não é nenhuma novidade para o professor, né? Que é a leitura em que o aluno faz sozinho. Ele realiza sozinho. E é através dessa leitura que o professor também consegue verificar qual a aprendizagem que o aluno já adquiriu. Nós temos aí mais um modelo de leitura que aparece nos materiais aí do governo, Currículo em Ação e Aprender Sempre. Este especificamente é do Aprender Sempre. E o anteriormente que eu citei também, tá? Mas essas práticas, tanto a colaborativa quanto a autônoma, ela pode ser realizada a qualquer momento pelo professor, por um texto em que o professor imprimiu, né? Pode ser feita por um texto que o professor tem lá no livro do PNLD. Então, tanto uma quanto outra, além de aparecer nos materiais do Estado, do currículo, que fazem parte do currículo do Estado de São Paulo, nós ainda temos outros meios aí que os professores já se utilizam para realizar estas leituras. Vocês vão ver agora leitura dramática. Nós passamos um pequeno trecho com Fernanda Montenegro, com a peça Eles Não Vestem Black Tie. Nosso amor. Na cidade, era o garoto mais sapeca do Flamengo. Namorava uma filhinha do papai, que era vizinha dos seus padrinhos, e por causa dela, levou uma bronca deles. Viu como eu sei tudo? Muito bem. O que mais? Sei muito mais. Tu era um grande mentiroso. Dizia pra menininha que era estudante, contava uma porção de vantagem.
Até que o dia que ela te viu servindo de babá. Aí, quando tu viu ela, quis esconder o carrinho da criança atrás do murinho da praia. O garoto caiu, machucou a cabeça e tu levou uma bruta surra dos teus padrinhos. E a menina não quis mais nada com você. Uma bela história, mas também é uma grande mentira que eu nunca escondi de ninguém que era cria dos meus padrinhos, muito menos para aquela enjoada lá. A leitura dramática, ela é excelente para quem tem alunos com dificuldades de interpretação de pontuações. Ela é realizada em voz alta, como vocês viram aí nesse pequeno trecho. Recomendo a todos que assistam inteiramente, né? Fernanda Montenegro, ela dá um show aí de leitura dramática. Ela é simples de ser realizada, essa prática de leitura, esse tipo de leitura, porque ela é através de diálogos, de personagens, é um texto teatral, porém não há interpretação. A interpretação fica somente no tom de voz e na interpretação das pontuações. Então, o aluno ele começa a adquirir esses conhecimentos, quando parar, quando se espantar, quando fazer uma leitura interrogativa, né? E o que é muito bom é que ela treina a concentração do aluno. Porque enquanto um está lendo, o outro tem que estar acompanhando a leitura para ele saber o momento dele entrar com a fala dele. Então, a leitura dramática, ela ajuda bastante, né, na interpretação, na compreensão do que está lendo. Observem a postura desses personagens, desses atores que estão aí junto com a Fernanda Montenegro. Ninguém está de pé, ninguém está dramatizando, ninguém está saindo do palco ou entrando no palco. Eles não possuem fantasias, né? Vestidas, não possuem. Eles estão aí simples, né? São pessoas que se reúnem para fazer essa leitura e vocês veem aí que Fernanda Montenegro, quando ela fala, ela dá um show, né? Então, nós temos que treinar aí com os nossos alunos. Eu gostaria de propor a você, professora, gostaria de propor a todas as escolas que desenvolvessem essa prática de leitura dramática. Façam, gravem seus alunos. Vocês vão ver como ela rende em sala de aula, como ela auxilia, como ela ajuda o seu aluno a se tornar um leitor proficiente, a ele compreender o que ele está lendo, melhorar a concentração, porque todos têm que estar lá com a sua cópia e acompanhando a leitura, porque senão ele não vai saber a hora dele entrar, né? Ele vai ficar olhando para o lado e vai se perder. Então, trabalha muito essa parte da concentração. A palavra drama, ela já tem a sua origem como palavra ação. Drama significa ação. Então, trabalhem, peguem esses livros da sala de leitura de vocês, com textos teatrais, e tragam para a sua sala de aula. A única coisa que você vai precisar é de textos impressos para todos os seus alunos, né? E vocês vão ver como vai facilitar o trabalho de vocês aí em sala de aula. Nós temos também a leitura de escolha pessoal. O aluno, ele escolhe o livro que ele se identifica, que ele gosta de ler. Uns gostam de contos de assombração, contos de assustar a morte, de mistério, outros gostam de romance, outros gostam de contos de fada. E aí cada um lê a sua vontade, a seu modo, a seu critério. Ele escolhe o que ele quer ler. Outra coisa importante é que vocês trabalhem diversos projetos de leitura. Quanto mais projetos de leitura vocês trabalharem, um aluno mais proficiente você terá. Eu costumo deixar de dicas, né? A maleta viajante, onde o aluno leva
um livro para casa, lê com quem está lá na sua residência, faz um registro no final aí da leitura, faz um registro com quem participou junto da sua leitura. Temos também o projeto Lendo com minha família, ou lendo com quem está na minha casa, lendo com as pessoas que residem na minha casa, aonde ela é boa para o primeiro ano, né? Ele leva um livrinho, realiza essa leitura, faz o registro com a sua família e traz para ser lido na sala de aula, essa devolutiva das crianças. Eles se sentem muito importantes quando eles levam essa responsabilidade para casa. Lembrando que a cada dia é um da sala que leva o mesmo livro. E ao final, professor, você vai ter um portfólio lindo, com diversas interpretações de um mesmo livro. Temos também, lembram daqueles caderninhos que nós utilizávamos quando éramos adolescentes? Caderninhos de perguntas e respostas. Isso é muito legal para um quarto ano, onde eles têm essa curiosidade de saber o que o outro pensa, o que o outro gosta, né? Quem gosta de quem. Então, esses caderninhos de leitura, de perguntas e respostas, também é muito funcional dentro da sala de aula. Deixo essas dicas para vocês. Espero que vocês utilizem. Nós deixamos aí algumas referências para vocês, dos materiais que foram utilizados neste ATPC. Eu espero que ele seja muito funcional, que vocês façam bom uso dele e que vocês gostem e utilizem, coloquem em prática algumas das coisas que foram sugeridas aqui, de algumas situações que nós colocamos aqui. Utilizem-se muito da leitura dramática, da leitura em voz alta do professor, dos projetos de leitura. Só assim nós vamos conseguir ter em nossa sala de aula, em nossa escola, leitores fluentes, proficientes. Pedimos, por gentileza, que vocês registrem a presença de vocês e realizem uma avaliação e sugestões de novos ATPCs, o que vocês gostariam de ver, né? O ano está acabando, porém, ainda temos muito a trabalhar aí. Agradecemos a participação de todos e esperamos encontrá-los na próxima. Até breve!